Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Esse programa que reúne um grupo de 10 amigos, todas as temporadas, que vieram de vários estados do Brasil, para aqui juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a tomar também a sua Bíblia, aí na sua casa, no seu escritório, talvez dentro do carro, onde quer que você esteja. E agora vamos juntos, por essa próxima hora, aprendermos mais da Palavra de Deus. A cada semana temos um novo tema. Hoje vamos aprender sobre o batismo. Por que existe essa doutrina na Bíblia? Será que eu tenho que me batizar? E se eu não me batizar, o que vai acontecer? Já que eu tenho que me batizar, qual é o batismo bíblico? Todas essas questões serão respondidas no programa de hoje e você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, com vários amigos, há algumas semanas aprendendo da Palavra de Deus. Chegamos hoje ao nosso 16º tema nessa temporada Ensinos de Jesus e vamos aprender o que Jesus ensinou sobre o batismo. Mas antes de abrirmos o livro sagrado, como é sempre o nosso hábito aqui, a gente gostaria de orar com você em casa. Então vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos também e ore comigo. Pai querido, estamos reunidos e temos a Tua Palavra em nossas mãos. Oramos para que, ao abri-la, o Teu bom e Santo Espírito impressione o nosso coração com as verdades que aqui estão contidas e que essas verdades nos libertem das tradições, dos erros, dos costumes e nos coloque na senda da vida eterna. Por isso, nos abençoa agora. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. O que a Bíblia ensina a respeito do batismo? O próprio Cristo, ele se submeteu ao rito do batismo. E quais foram as circunstâncias que envolveram o batismo de Cristo? O Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 13, relata como foi o batismo de Jesus. Então, em Mateus 3, 13 em diante, assim está escrito. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: é eu quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Verso 16: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Na cerimônia do batismo de Cristo, nós temos várias lições. A primeira delas é que Jesus se batizou para nos deixar um exemplo. Por quê? Porque batismo na Bíblia é símbolo de remissão de pecados. Mas Jesus não tinha pecado. E por que então que ele buscou João para batizá-lo? Porque ele queria deixar para mim e para você um exemplo. Deus já havia feito isso em outro momento da história. Lembra da criação? Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ele estava cansado? Não, porque Isaías 40 diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Ele não estava cansado, mas ele queria deixar um exemplo para o ser humano. Por isso descansou no 7º dia. A mesma coisa aqui. Ele não tinha pecados, mas ele queria deixar um exemplo. Então, ele se submeteu ao rito do batismo. João Batista era primo de Jesus, 6 meses mais velho. Eles nunca haviam se encontrado. E agora, quando João percebe Cristo se aproximando, a santidade que o envolvia, João sabia que ele era o enviado. João sabia de que ele era a quem ele estava anunciando. Eu vos batizo com água, mas vem aí aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. João também havia dito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em João 1, 29. E agora, quando Jesus entra nas águas e pede: João, você me batiza? Qual foi a reação natural de João? É eu batizar o Senhor? Não. É o Senhor que tem que me batizar. Ele disse: não, João, tem que ser agora, para que se cumpra toda a justiça. Você está lembrado que a gente estudou aqui outro dia a profecia das 2.300 tardes e manhãs?
e falamos de que depois que se passassem 69 semanas do decreto de Artaxerxes, o Messias seria ungido, Jesus seria batizado, e ele foi batizado no ano 27 da nossa era. É por isso que Jesus tinha que ser batizado naquele momento, porque a profecia estava se cumprindo. João tem que ser agora. E então Jesus foi batizado. E o batismo marca o início do ministério terrestre de Jesus. É a partir do batismo que ele vai escolher os 12. E tudo que nós temos registrado nos evangelhos, dos milagres, das curas, dos ensinos de Jesus, aconteceram após o batismo. E Jesus teve um ministério curto, durou 3 anos e meio. E então Cristo foi crucificado. Então o ministério de Cristo começa no batismo e termina na cruz. 3 anos e meio. Agora, quais as lições que nós podemos aprender desse batismo? Assim como Cristo se submeteu a esse rito, eu também preciso, que é um rito do Novo Testamento. E quem é que começou a batizar na Bíblia? João Batista. Então, João foi aquele a quem Deus escolheu para trazer esse novo ensino, o batismo nas águas. E Jesus apoiou o ensino de João, dando o próprio exemplo ao ser batizado. Jesus fez do batismo também uma condição à salvação. E eu queria ler com vocês, eu acho que 2 textos aqui estão. O primeiro deles aparece em Marcos 16:16. Jesus falou assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, Jesus coloca o batismo como uma condição à salvação. E em João 3:5, na conversa que ele teve com Nicodemos, naquela noite que Nicodemos foi procurá-lo, ele disse para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito significa a renovação espiritual que o Espírito faz no coração, o que nós chamamos de conversão. Nascer da água significa passar pelo rito, ser mergulhado nas águas. Então Jesus deixou claro para Nicodemos: se você não se converter e for batizado, você nunca vai entrar no reino de Deus. Então é por isso que o batismo é uma doutrina fundamental do cristianismo, porque foi o próprio Cristo quem nos ensinou. Sim, doutora? Pastor, e no caso de uma pessoa, né, que ela aceitou Jesus já assim numa idade bem avançada, e ela foi prolatana, adoeceu, né, ia para a igreja, ficou, adoeceu e veio a óbito. E aí? Ela aceitou a Cristo. E por que não foi batizada? Porque já aceitou numa idade avançada, não tinha condições físicas de ir a um tanque? Se ela não tem condições físicas... De início, ela tinha condições, né? E aí foi minha tia. E ela ficava, não, mas eu quero batizar em tal lugar, entendeu? Cheio de complexo interior, um monte de coisa que envolvia. Uma pessoa muito bondosa, né? Seguia certinho. E ela adoeceu, ela ficou muito ruim, acamada e veio a óbito. Né? Jesus foi muito claro em dizer que nós temos que crer e ser batizado para ser salvo. Agora, é claro que o ser batizado envolve a condição para isso. O ladrão na cruz, por exemplo, ele creu, mas ele não foi batizado. E por que ele não foi batizado? Porque quando ele creu, ele já estava na cruz. Então, se uma pessoa não tem a chance de ser batizada, Deus pode salvá-lo mesmo sem o batismo. Diferente de alguém que tem a chance e não quer se batizar. São coisas diferentes. Agora, só Deus é que vai julgar. Nós só olhamos o por fora, né? O exterior. Então, é só Deus que vai julgar para dizer se uma pessoa vai ser salva ou não. Porque essa questão de querer e não poder só fica na esfera divina, né? Não do homem. Sim, Vanessa? Pastor, então deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, né? Você nasce e é educado na Igreja Católica. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Logo no primeiro ano de vida da criança, você já leva a criança para batizar. Só que a criança ela não tem consciência alguma do que está acontecendo. E se você continuar sendo católico, você não tem mais a necessidade de se batizar. E muitos acabam também se afastando.
Aí eu quero entender essa questão, como que fica. E aí, assim, e se você é batizado na igreja católica e você começa a frequentar, por exemplo, uma igreja adventista? Aham. É isso que eu quero entender. Tem a necessidade de você ser batizado? Porque, assim, quando você é adulto, você tem uma outra consciência. Aham. Quando você começa a aprender a palavra, você tem uma outra consciência. Então, eu quero entender essas duas. Ok. Em realidade, o cristianismo, em geral, acaba se afastando muito das verdades da Bíblia, porque a tradição, ela acaba suplantando a palavra. Eu disse para vocês em outro momento aqui que uma das piores derrotas do cristianismo foi quando se tomou um voto num concílio dizendo que a tradição tem mais valor do que a Bíblia. Veja, a Bíblia não tem nenhum caso de crianças recém-nascidas sendo batizadas. Não tem um exemplo. Se a Bíblia não tem, por que a igreja começa a batizar recém-nascido? E não é só a igreja católica, nós temos várias igrejas que têm essa tradição. Eu nasci num berço católico. A minha mãe, Dona Adelaide, quando eu estava com alguns meses, me levou para ser batizado. E eu fui batizado. Depois eu fiz a primeira comunhão e fui crismado. Fiz todo o processo que o catolicismo ensina. Mas depois eu entendi pela Bíblia de que esse processo que foi inventado não tem base na Bíblia. E não tem nenhum precedente na Bíblia para que uma criança recém-nascida seja batizada. Hoje vamos estudar aqui 4 condições que a pessoa tem que preencher para depois ser batizada. E você vai perceber que essas condições são impossíveis a um recém-nascido preenchê-las. Por isso que não deve. Agora, eu cresci, o que eu faço agora? Você precisa passar pelo batismo. Até porque esse pedobatismo, esse batismo infantil, ele não tem valor à luz da Bíblia. Ele nem existe na Bíblia. Então, quando você compreende a verdade, você tem que abraçá-la. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda. Não, eu permaneci no catolicismo, nunca cheguei à compreensão do tema do batismo à luz da Bíblia e morri crendo naquilo. Deus pode salvar perfeitamente você, porque para você aquilo era o certo. A luz desse tema não chegou na sua vida. E com base em Atos 17:30, que Deus vai nos julgar pela luz que nós temos e que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, nós somos perdoados pela ignorância. Ok? Sim, Pastor, Nazareno. eu gostaria de saber o seguinte. Uma vez a pessoa sendo batizada na forma que Jesus deixou como exemplo, Aham. por uma denominação, Certo. ele sai daquela igreja e vai para outra igreja. Aham. Ele é obrigado a submeter-se a novo batismo por imersão? Deixa eu explicar o que acontece na igreja adventista. Suponhamos que você pertence a uma igreja que ensinou você a batizar de acordo com o batismo bíblico, que é por imersão, como veremos agora. Então você um dia foi batizado por imersão e você permaneceu leal a tudo que essa igreja ensinava. Agora você compreendeu algumas verdades da Bíblia que antes você não compreendia. E você agora quer se tornar membro da igreja adventista. A igreja adventista dá para você 2 opções. Se você quiser, você pode passar por um novo batismo, você pode ser rebatizado, e para isso temos o apoio de Atos 19, 1 a 5, ou você pode ser aceito declarando, fazendo uma profissão de fé nas verdades que você outrora não conhecia, mas que agora conhece. Então você é aceito como membro sem ser batizado novamente. Isso se você permaneceu leal àquilo que você conhecia na igreja onde você estava. Então, a igreja adventista, ela aceita a filiação pelo batismo e por profissão de fé. Profissão de fé é esse caso. Alguém que quer permanecer com aquele batismo porque ele foi sincero, era o que ele conhecia, o batismo foi bíblico, então ele pode escolher nessas 2 opções. Ok? Doutor Zé Alexandre. Pastor, mais uma pergunta. Lendo Mateus e outras passagens bíblicas no condizente ao batismo, Aham. Eu verifico que no batismo aqui, necessariamente não precisa estar presente a figura de um padrinho, Aham. né? E eu queria até entender, porque né, eu também fui batizado na católica, aí necessariamente tem que ter a figura de um padrinho, além da autoridade eclesiástica. Eu queria entender isso, porque assim, eu não consigo encontrar aqui. Você não vai encontrar de fato na Bíblia esta orientação.
Então, a ideia de se ter um padrinho é por quê? Porque, segundo a tradição, essa criança não pode fazer as escolhas. Então, alguém está apadrinhando ela, alguém está decidindo por ela. E esse padrinho mesmo meio que vira um tutor dessa criança, um responsável espiritual por ela. É uma tradição que se desenvolveu e que não tem nada na Bíblia sobre isso. É. Certo? Obrigado. Nada na Bíblia. Vamos avançar então a respeito desse tema? Em nome de quem os candidatos devem ser batizados? Tem isso também. Tem uma fórmula batismal. Quando a gente vai batizar as pessoas, Jesus falou assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando alguém é batizado, eu tenho que fazer uma declaração batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas devem ser batizadas em nome da Trindade. E Jesus continuou assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que esse verso ensina para mim? Que o batismo não é a coroação de um processo, mas o início dele. Porque as pessoas são batizadas e elas devem continuar sendo ensinadas. Então, uma pessoa para ser batizada, ela deve conhecer pelo menos os princípios elementares do cristianismo, do Evangelho, da Bíblia. É claro que você não tem que formar um doutor para então ser batizado. Então, é um processo, é o início de uma caminhada cristã. E se ela compreende os elementos fundamentais do Evangelho, ela pode ser batizada. E é claro que ela vai continuar aprendendo a vida inteira, porque nós vamos morrer sem conhecer tudo que está na Bíblia. Milka. Pastor, eu conheço uma denominação onde você passa a frequentar, né, se converte ou volta, como deixa de ser um desviado, e depois, 4, 5 meses depois, você pode fazer uma reunião num terraço de uma casa, no quintal, e basta uma caneca de água, e essa pessoa que passou a frequentar 4, 5 meses, ela pode realizar o batismo ali mesmo. Com uma caneca de água. Com a caneca de água. Uhum. E a pessoa com pouco tempo na igreja. Ok. Eu gostaria de saber, então, quando vi isso, eu fiquei um pouco escandalizada. Mas, segundo a Bíblia, eu não encontrei nada que fosse contra. Então, eu gostaria de saber quem é a autoridade, quem está autorizado a realizar o batismo. Ok. Jesus deu uma ordem para os discípulos aqui, dizendo: ide, fazei discípulos. Ele está dizendo isso para os discípulos. Então, na igreja cristã primitiva, o rito era oficiado primeiramente pelos discípulos. Se você for para João capítulo 4, você vai começar a ler o capítulo, lá vai dizer assim: Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, os discípulos de Cristo é que batizavam, ele mesmo não batizava. Então, no primeiro momento, quem batizava eram os discípulos. Depois, a igreja começou a ter nova liderança. Vieram os diáconos, os presbíteros, os anciãos. Esta liderança da igreja é que oficiava os ritos. E nós vamos estudar daqui a 2 semanas vários ritos da Bíblia. O batismo é um deles. A Bíblia tem vários ritos que o cristão deve seguir. O batismo é um deles. Então, até hoje, o que acontece? Deixa-se para uma liderança da igreja a administração do rito. Por quê? Uma outra pessoa não poderia fazer o batismo estando ela em perfeita comunhão com a igreja? Poderia. Não tem nada contra na Bíblia. Mas simplesmente por uma questão de ordem, a gente então limita a aplicação do rito. Porque imagine você, se cada pessoa batiza quem quiser, o que iria acontecer? Porque pelo menos na igreja adventista, alguém para ser batizado, ele passa por um período de estudos, por um processo, ele preenche uma ficha, onde vai haver uma entrevista para se saber se ele está na condição de ser batizado. Então tem que haver todo um cuidado para que a gente batize pessoas que estejam prontas para serem batizadas. Então, por uma questão de ordem, fica a encargo das lideranças fazerem esse tipo de cerimônia. Aqui, Renato. Pastor, me tira essa dúvida aqui, por favor. Na carta de Paulo a 1 Coríntios 15, 29, tem como tema a ressurreição em relação à vida prática. 29 diz assim: doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam por causa deles, e porque também nós,
nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto. Irmãos, pela glória que tenho em vós, outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Como eu posso entender esse versículo aqui da Bíblia? Acho que o texto foi claro. Paulo está condenando alguém que batizava-se pelos mortos. Como é que você pode batizar-se por alguém que já morreu? Se a palavra de Deus diz que eu tenho que crer para ser batizado, quem está morto não pode crer. Então, o que Paulo está fazendo é condenando quem tinha essa prática na igreja. Então, nós temos que batizar quem está vivo. Nós vamos ver hoje os passos que alguém tem que dar para que ele possa, então, ser batizado. Agora, você mencionou aí esse exemplo de alguém batizando lá com uma caneca. Esse tipo de batismo é chamado batismo de infusão. O que é batizar por infusão? Derramar água no batizando. O que é batizar por aspersão? Aspergir. Então, há uma pequena diferença. Você asperge, batismo por aspersão. Você derrama, batismo por infusão. Você mergulha, batismo por imersão. Então, no geral, as igrejas todas praticam essas três formas. Então, de igreja para igreja, ela vai variar aqui na forma de batizar. Mas as três formas são as principais. Aí eu pergunto, qual desta forma é a forma bíblica? Bom, ficou muito claro. Se você olhar o exemplo de Jesus, em Mateus, é dito assim, batizado Jesus, saiu logo da água. Ele, para ser batizado, teve que entrar na água. Se você for para o livro de Atos, capítulo 8, você vai ter uma outra história de batismo. Olha o que diz o texto. Seguindo eles caminho fora, aqui está falando de Filipe e o eunuco. Filipe era um discípulo de Cristo e eunuco era um homem a quem ele evangelizou. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E ele respondendo disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então você não tem na Bíblia exemplo de batismo por infusão e por aspersão. Só tem por imersão. E a própria etimologia da palavra batismo, que em grego é baptizo, significa três coisas fundamentalmente. Mergulhar, imergir, afundar. Ou seja, quem não foi batizado por imersão, depois de dar os passos que a Bíblia pede que sejam dadas, não está batizado finalmente. Nós vamos para o intervalo. E talvez você descobriu agora que você nunca foi batizado na vida, né? Bom, isso pode ser uma coisa boa, porque a verdade está chegando para você. Pior teria sido viver sem conhecer essa verdade. Nós vamos voltar e você vai entender agora que passos você precisa dar para então ser batizado. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, depois de um rápido intervalo. E a gente tem aprendido até aqui de que na Bíblia o batismo é um requisito à salvação. Jesus fez dele uma condição para a vida eterna. Aprendemos também de que existem muitas igrejas que batizam por aspersão, por infusão, mas esses batismos não têm um precedente na Bíblia. Na Bíblia só há um tipo de batismo, por imersão. Você entende agora o que Paulo quis dizer em Efésios quando ele disse há um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Paulo não está falando que é uma só vez, porque ele mesmo batizou quem já era batizado, lá em Atos 19, 1 a 5. Mas Paulo está ensinando o seguinte, há um só Senhor, Jesus Cristo. Há uma só fé, a fé em Cristo. Há um só batismo, o batismo de Cristo. E o batismo de Cristo é por imersão. Quando nós mergulhamos alguém, vamos ver um texto agora de Paulo, há todo um simbolismo envolvido. O batismo é uma cerimônia simbólica. Então vamos voltar nossos olhos para outros textos da palavra de Deus e vamos entender. Jesus foi batizado por imersão. Agora, qual é o simbolismo do batismo, segundo a Bíblia? 2 textos. Em Romanos 6, Paulo diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o que Paulo está ensinando aqui? Que o batismo é símbolo da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Você, quando é batizado, você, quando mergulha nas águas, você está declarando sua morte para o pecado, sepultamento, assim como Cristo foi sepultado, e ressurreição. Você, quando emerge da água, você está ressuscitando para uma nova vida. Então, quando ensinam para você que o domingo celebra a ressurreição de Cristo, estão te enganando. O que celebra a ressurreição de Cristo na Bíblia é batismo. Então, Paulo é claro em dizer que você quer comemorar a ressurreição de Cristo, você tem que ser batizado. É isso que simboliza o batismo. Morte, sepultamento e ressurreição. Domingo não celebra a ressurreição de Cristo, não. Mas, pastor, Jesus ressuscitou no domingo. É verdade. Mas quem disse porque ele ressuscitou, ele fez desse dia um dia de lembrança. O dia de lembrança na Bíblia é o sábado, que lembra que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E o batismo é a cerimônia que a gente passa por ela para celebrar a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A Bíblia é clara, não há dois caminhos. Nós temos aqui outra pergunta, Jéssica. Pastor, eu gostaria de saber sobre o rebatismo. Por exemplo, uma pessoa que frequenta a igreja adventista foi lá, realizou o batismo. Com o tempo, ela ficou afastada da igreja e voltou para a igreja e ela realizou o rebatismo. Ok. Por que essa prática, sendo que ela já foi batizada uma vez? Você pode assim, olhar para mim um texto aí, em Atos 19, na sua Bíblia. Quem achar a página para mim aí, por favor. Atos 19. Página 745. Página 745 da Bíblia que estamos usando aqui. Atos 19. Leia para mim, dos versículos 1 ao verso 5. Nós vemos esse texto em outro programa, mas vamos relembrá-lo. Pode ler. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos o que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. E Até aí está bem. Você percebeu que esses 12 discípulos, depois vai dizer que são 12, esses 12 discípulos já haviam sido batizados por João Batista? Sim. E João batizava por imersão no Jordão. Ele batizava não só no Jordão, né? Se você for para Lucas, acho que João 3, 23, vai dizer que ele também batizava lá em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E agora ele batiza de novo, porque eles não conheciam a nova doutrina. O Espírito Santo havia sido dado à igreja e eles nada sabiam disso. Então, há na Bíblia um precedente para se rebatizar. Quando isso acontece? Quando uma nova verdade encontra a pessoa que outrora ela não conhecia, ela não praticava, ou quando uma pessoa é desligada da igreja e nós queremos religá-la. Sobre esta orientação, o apóstolo escreveu assim: tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado nos céus. E Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, falando a respeito da decência, da ordem que deve haver na igreja, ele diz que a igreja tem que lidar com todos os seus membros, tem que ajudá-los. E se alguém não está vivendo aquilo que a igreja ensina, esse alguém tem que ser advertido. E se esse alguém não atender a advertência, você tem que buscar outros líderes da igreja e lá ajudá-lo. E se ainda assim ele não atender, ele tem que ser desligado. Então, uma pessoa é desligada da igreja quando ela não está vivendo aquilo que a igreja ensina. E para ela ser reintegrada, a gente então passa pelo rebatismo. Porque nós temos em Atos 19 um precedente para isso. Tá. Eu entendi como é que funciona o rebatismo. Mas existe algum, como se diz, só uma segunda vez que eles realizam esse rebatismo? Ou pode realizar outras vezes Ele pode também? acontecer, sim. Na igreja adventista, você vai ter alguns casos onde a pessoa, mesmo tendo sido rebatizada, ela se apostatou por algum momento. Em algum momento da vida que ela quer voltar e dar provas de arrependimento, a igreja vai aceitá-la pelo rebatismo. Só que, a partir de uma terceira vez,
um estudo muito mais acurado é feito. Não é tão simples assim, porque a gente entende que a pessoa precisa se firmar na verdade. Então, com muito mais critério é que vai acontecer esse batismo. Ok? Aqui, Milka. Estou ainda em Atos 19, de 1 a 5. Eu gostaria de ler aqui o verso 2 e o verso 3. Perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Bom, eu não sou adventista e tenho pensado bastante sobre. Porém, esse mesmo texto aqui que serve de apoio para o rebatismo, no meu caso, me faria optar pela profissão de fé. Por 2 motivos, nesse verso que eu li. Eles não sabiam quem era o Espírito Santo, esses 12 homens. Quando eu fui batizada, justamente por ter sido passado pela conversão, por ter me arrependido dos meus pecados, eu acredito que eu já tinha sido batizada pelo Espírito Santo e o conhecia. E aqui, quando eles falam do batismo de João, dá a entender que eles sequer sabiam por que tinham sido batizados. E não foi o meu caso. Então, esse texto que serve de apoio, eu não consigo me encaixar nele, por esses 2 motivos. Tanto por eu conhecer, acreditar que conheço, sim, o Espírito Santo, e por eu estar ciente de que eu estava sendo batizada. Então, eu não consigo me encaixar aqui para poder optar pelo rebatismo. Ok. Bom, só corrigindo uma fala. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam o que significava o batismo de João. E eles estavam praticando tudo o que eles haviam aprendido. O que está acontecendo no rebatismo não é porque eles não entenderam direito o que foi batismo. É porque entre João Batista e Paulo, você tem um evento chamado Pentecostes, quando começa a dispensação do Espírito. Então, até o Pentecostes, o Espírito não havia sido dado. João é antes disso. Então, eles foram batizados, mas eles não sabiam ainda da realidade do Pentecostes e do batismo do Espírito Santo. Agora, Paulo apresenta uma nova verdade para eles. Eles estão vivendo tudo que eles aprenderam de João. Eles têm consciência que aquele batismo foi um batismo correto, como de fato foi. Mas uma nova verdade surgiu agora no intervalo e Paulo explica isso para eles. Então, vou voltar a dizer o que eu disse respondendo a pergunta de alguém aqui. Se você foi batizado por imersão, que é o batismo bíblico, e você viveu tudo o que a igreja ensina, onde você estava, você pode sim ser aceita por profissão de fé. Agora, quem foi batizado numa igreja e mesmo nessa igreja não vivia tudo o que a igreja ensinava, ela precisa passar por um rebatismo para então ser aceita como membro da igreja. É claro que essa avaliação quem vai fazer é só você, porque ninguém vai investigar a sua vida para saber. Então é uma avaliação pessoal. E aí você vai chegar a uma conclusão, certo? Então o detalhe do rebatismo não foi porque eles não entenderam o batismo de João ou porque de alguma forma não viveram aquilo. Foi porque uma nova verdade havia chegado e eles nada sabiam do Pentecostes. Nesse ponto, pastor, professor, que ele fala nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Sim, eles não sabiam da dispensação do Espírito, que o Espírito fora dado, que os discípulos foram batizados pelo Espírito, que os gentios estavam sendo batizados pelo Espírito, que Cornélio havia sido batizado pelo Espírito. Eles não sabiam disso. Então, aqui não seria apenas o batismo com o Espírito Santo? Como? Aqui não seria, eles não teriam passado apenas pelo batismo com o Espírito Santo? Não, aí o texto diz que Paulo os batizou. É verdade. Certo? Vamos avançando, o segundo texto. O segundo texto aparece aqui em Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, tanto em Colossenses quanto aqui em Romanos, Paulo está dizendo que o batismo é símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós também passamos pelo batismo. E aí Paulo vai continuar dizendo que nós temos agora uma nova vida, somos nova criatura, porque passamos por esse batismo. Agora, alguém para ser batizado tem que preencher condições à luz da Bíblia. Quais são essas condições?
A primeira delas aparece aqui em Mateus 28, 19 e 20. Nós já lemos esse texto, não foi? Lá diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando-os a guardar. Então, o evangelho tem que ser pregado. Então, a pessoa tem que primeiro ser evangelizada, para então ser batizada. É claro que ela não vai aprender toda a Bíblia para então ser batizada, mas ser evangelizada, ela vai ter que conhecer o plano da salvação. Ela vai ter que entender que ela é salva pela graça, mediante a fé. Ela vai ter que conhecer os rudimentos da Bíblia, aprender sobre a lei de Deus, aprender sobre a ética do reino. Então, ela conhece os princípios fundamentais do cristianismo. Essa é uma primeira condição. Se a pessoa não conhece, se a pessoa não estudou a Bíblia, ela não está apta a ser batizada. Por isso, uma criança recém-nascida não pode passar por isso. Um segundo ponto, ela tem que crer. Não foi isso que nós lemos em Marcos 16, 16? Quem crer e for batizado. O que nós lemos lá em Atos capítulo 8, em Atos 8 mesmo? Filipe falou o que para o eunuco? Aí está a água, quem impede? Filipe disse, se você crer, é lícito. Você crê? Aí o eunuco disse, eu creio de todo o coração. Então tá bom, então vamos lá. E ele batizou ele. Mas tem que crer. Uma criança não tem a capacidade de crer. Ela nem sabe que ela existe ainda. Muito mais exercer fé num Deus. Terceiro ponto, tem que haver arrependimento. Atos 2,38 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Tem que haver arrependimento. O que é arrependimento? Tristeza pelo pecado. Eu antes vivia no pecado. Eu quero deixar isso. Eu quero abandonar essa vida de servidão ao pecado. E a última condição, ela tem que se converter. Jesus falou, se vocês igualmente não vos converterdes, de modo algum entrareis no reino de Deus. Então tem que haver conversão. Se o arrependimento tem a ver com a tristeza por aquilo que eu fazia, a conversão tem a ver com um novo rumo, porque eu paro de fazer aquilo que eu fazia. Eu não faço mais o erro que eu praticava. Isso é conversão. Então vem o arrependimento e vem depois a conversão. Renato? Pastor, já tirou bastante minha dúvida aí, mas eu tenho já mais um esclarecimento para fazer, para o senhor tirar. Quando vamos ser batizados, passamos por um processo de ensino ou discipulado, certo? Para poder ser batizado. Certo. Isso aí eu já compreendi. Mas eu já visitei igrejas que pessoas aceitam Jesus ali e com uma semana já estão podendo descer as águas, entendeu? Então ela está indo totalmente contra os princípios bíblicos, não é isso? Bom, aí eu não sei. Ela aceitou Jesus e com uma semana foi batizada, mas qual era a história dela antes de aceitar Jesus? Você tem pessoas que conhecem profundamente a Bíblia, mas nunca se entregaram. E aí ela se entrega naquele momento. Pode ser feito um teste com ela. Você conhece a Bíblia, você pode fazer um teste. Conheço. Então, veja, é claro que a primeira impressão é que foi muito rápido, mas vai variar de pessoa para pessoa. Por quê? Porque a Bíblia não estabelece para mim um tempo. Eu não tenho na Bíblia um tempo estabelecido para batizar alguém. Então, o que tem que acontecer? É a análise. Cada caso vai ser analisado. Então, pode ser que eu analise uma pessoa e perceba que ela não sabe nada da Bíblia e precisa passar por um curso bíblico. Pode ser que ela saiba tudo da Bíblia, mas esteja vivendo em aberta violação à lei de Deus. Então, ela precisa corrigir essas coisas. Então, o que acontece? O batismo, como eu disse, também não é o final de uma carreira, é o início. Então, se eu conheço pelo menos o fundamental da Bíblia para entender que Jesus é o meu Salvador, se eu quero pedir perdão pelos meus pecados, se eu estou disposto a colocar a minha vida em harmonia com aquilo que eu estou aprendendo, se há essa disposição, então eu posso ser batizado. Agora, é claro que a pessoa ela tem que, finalmente, ela é responsável diante de Deus. É por isso que só podem ser batizadas as pessoas que têm essa consciência, porque ela é responsável pelo passo que ela está dando, é ela com Deus. Finalmente, o cristianismo não é isso? É você com Deus. A igreja, a estrutura, está aí para apoiar você, mas é você com Deus, é a sua história, é a sua experiência. Por isso que a gente tem que analisar caso por caso, certo? O que acontece com uma pessoa após o seu batismo? Paulo diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O que é nova criatura? Eu não pratico mais as coisas que eu praticava. Eu vou aos poucos me afastando do mundo, do seu ritmo, dos seus costumes. É nova criatura. E ele vai dizer em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que significa ser revestido da pessoa de Jesus? Lembra de Pedro, na noite em que ele traiu Jesus? Que negou o seu Senhor? Olha, você é um deles. Olha como você fala. Você é um deles. E Pedro disse, não, não sou. Não, você é um deles. Olha a sua aparência. O que é isso? Está revestido de Cristo. Não dá para esconder. No trato que você tem com as pessoas, nos seus relacionamentos. Então não é uma coisa mecânica. Ser revestido de Cristo é passar a viver a experiência de Cristo. É passar a trazer uma atmosfera boa para as pessoas. É passar a ser um pacificador no meio de tanta confusão. É passar a ser uma voz consciente no meio de tanta turbulência. Isso é estar revestido de Cristo. Então, quem passa pelo batismo, passa por essa experiência. Jéssica? Pastor, eu gostaria de saber sobre o batismo com o Espírito Santo. O que seria? O que é o batismo com o Espírito Santo? É quando recebemos o Espírito. Lembra de João 16:8? Jesus disse assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que leva você ao arrependimento? O Espírito. Então, quando alguém se entrega a Cristo, é claro que foi obra do Espírito. Então, alguém para se entregar a Cristo tem que estar susceptível à obra do Espírito. Ele recebeu o Espírito. O grande problema hoje que se convencionou o seguinte, você tem que ser batizado e você tem que orar agora pelo batismo do Espírito. Mas, peraí, eu me converti. E a conversão é obra do Espírito. Eu já fui batizado. Você entende a confusão que é feita na cabeça das pessoas? E ainda vai e associa esse batismo com o dom espiritual de falar línguas. Só quem fala línguas é que foi batizado. Mas, então Cristo não tinha o Espírito? Porque ele não falava línguas. Então Estevão não tinha o Espírito? Porque Estevão não falava línguas. Quem disse que só fala línguas quem tem o Espírito? Ou quem disse que isso é um sinal? Então o Espírito está em todo momento em nossas vidas. E alguém quando se entrega a Cristo, certamente ele já foi batizado. E há ocasiões que as pessoas são batizadas pelo Espírito antes do batismo, há ocasiões que de fato há uma manifestação sobrenatural após o batismo. Então nós somos batizados pelo Espírito constantemente. Esse não é um evento único na vida. Ao contrário, nós devemos orar pelo batismo diário do Espírito Santo. Efésios nos aconselha, enchei-vos do Espírito. Eu tenho que orar todos os dias para ser batizado pelo Espírito. Então, no caso, o batismo com o Espírito Santo, ele pode acontecer constantemente, independente se a pessoa foi batizada nas águas ou não. Ou não, até porque espera-se que a pessoa que vai ser batizada nas águas tenha passado pela conversão. Sim. E a conversão é obra do Espírito. Sim. Não, eu te perguntei por causa que eu li aqui em Atos 1:5 que fala, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É porque Atos está apresentando a chegada do Espírito. Em Atos 1, que você está lendo, Jesus havia dito lá em São João, vocês vão para Jerusalém e vocês fiquem lá até que do alto vocês recebam a promessa que eu fiz para vocês, de dar o Espírito. Aí quando chega o capítulo 2 de Atos, chega o Espírito. Na realidade, aí está falando, é da primeira vez que o Espírito foi dado. A gente chama isso de a dispensação do Espírito. Então, a partir desse momento, o Espírito está
disponível. E aí todo crente tem que ser batizado por esse Espírito. Só que o batismo do Espírito tem que ser diário. Ele não é uma vez na minha vida. Eu dependo do Espírito todos os dias. Eu tenho que buscar o batismo dele diário. Então hoje, bom, é o que eu já disse para vocês, né? Para cada verdade da Bíblia, apresenta-se uma tradição que afasta completamente do ensino. Hoje fica se pregando que todo mundo tem que buscar o batismo do Espírito Santo para então falar línguas. E quando eu falo línguas é que eu fui batizado. Aonde está isso? É verdade que eu tenho exemplos na Bíblia de pessoas que foram batizadas e falaram línguas, não estranhas como se fala hoje, porque o adjetivo estranho nem tem na Bíblia. Essas línguas aí são línguas faladas em outras nações. Atos 2 vai dizer que é língua materna. Agora, o batismo não é uma única vez. E pode ser que você seja batizado e nunca tenha o dom de falar línguas, porque você tem na Bíblia vários exemplos de gente que foram batizadas e não falavam línguas. Então, nós temos que buscar diariamente o batismo do Espírito Santo. Por isso diz a palavra de Deus, né? Que esse Espírito, quando vier, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Bom, se a gente peca diariamente, é desse Espírito que a gente precisa diariamente, para nos convencer, para nos mostrar o caminho. Então, amigos, a palavra de Deus é clara em ensinar que o batismo é uma condição. E tudo que Jesus passou, inclusive o próprio batismo dele, serve como exemplo para mim e para você. E o maior apelo para que alguém seja batizado foi feito do Calvário. Cristo disse para aquele ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por que Jesus deu salvação para aquele ladrão? Porque ele disse assim: Senhor, quando vieres em teu reino, lembra-se de mim? Ele entregou sua vida ao Senhor. Então o batismo é mostra de que nós nos entregamos ao Senhor, de que a nossa vida é dele. Então é uma decisão que a gente toma que muda radicalmente nossa vida. A gente se entrega para ele. Aí passamos pelo batismo para sermos nova criatura. E se eu quiser um dia estar no céu, eu tenho que passar por esse batismo. Nós vamos convidar vocês hoje a tomar essa decisão. O Arautos do Rei vai cantar. E enquanto o Arautos cantar, eu quero convidar você, se você quiser tomar a decisão agora de ser batizado, a você ficar de pé, enquanto eles cantarem. Quando é que vai ser o meu batismo, pastor? Se eu decidir, eu não sei. Eu não sei quando vai ser. É você que vai dizer para mim. Mas a decisão, ela precisa ser tomada hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Lá em Hebreus capítulo 4, o autor diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque uma vez a decisão tomada, é isso que o céu vai olhar. A decisão foi tomada. Agora Jesus também falou assim: olha, se você não é por mim, você é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Se eu não tomar a decisão de me entregar, eu vou ficar sozinho, por conta. Por isso que eu e você temos essa chance, essa oportunidade. E você que está assistindo em casa também. Se você quiser agora tomar uma decisão ao lado de Cristo e ser batizado. Quando, pastor? Eu também não sei. Mas nós vamos ajudar você nesse processo. Você aí em casa também poderá ficar de pé enquanto o Arautos cantar. Eles cantarão uma música linda que diz: começando aqui. Aqui, nesse tempo, nesse momento, pode começar a maior mudança da sua vida. A mudança mais radical da sua vida. Mas ela só vai acontecer se você disser sim, se você deixar. Por isso, enquanto o Arautos cantar, você que está em casa, se você quiser tomar a decisão agora, fica de pé. E vocês aqui também, no estúdio, o convite está feito. Você quer tomar a decisão? Fica de pé. Não é para mim. É você com Deus. É a sua história. Lembre-se que eu já disse para vocês aqui,
Só vai para o céu quem quer ir para o céu. Você não quer ir? Deus respeita isso. Mas o maior presente que Deus está preparando para todo ser humano é a vida eterna quando Ele voltar. E isso está sendo franqueado para você. E se você quiser dizer sim para Ele agora, você poderá ficar de pé enquanto o arautos cantar. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, clamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar.
Muito obrigado, Arautos. Deus seja louvado por essa linda canção. Deus seja louvado pela decisão que vocês estão tomando. E certamente existem alguns medos, né, no nosso coração. Mas eu tenho um segundo apelo a fazer. Alguém aqui ainda que não se levantou queria se tornar membro da Igreja Adventista depois de conhecer as verdades que tem aprendido aqui e não queria passar por um novo batismo, mas ser aceito por profissão de fé, uma vez que você já foi batizado por imersão e quer manter esse primeiro batismo. Tem alguém? Pode ficar de pé. Amém. Amém. E pode ser que aí em casa também você esteja de pé agora. Acesse um site que vai aparecer para você agora aí, decidimudar.com.br. Acesse esse site, vai aparecer aqui o nome para você, vai ficar aqui. Acesse esse site, põe o seu nome, mande para nós uma mensagem. Nós vamos ajudar você. Nós vamos te ajudar nessa jornada. Deus, por certo, ama todos nós. Todos nós. Tem planos lindos em nossa vida. O fato de vocês estarem aqui não é por acaso. Quantas pessoas pedem para estar conosco no Bíblia Fácil? Mas Deus escolheu vocês. Porque Deus sabe cada história que tem aqui, cada um de vocês. Chega um momento muito especial de dar uma virada nessa vida. Jéssica, vem aqui, Jéssica. Bem perto de mim. Você sabe que você é muito especial para Deus também. As lutas do coração a gente não consegue ver, né? As dúvidas, os dilemas, mas Deus tem indo planos também na sua vida, viu, Jéssica? E o fato de você estar aqui é prova disso, que Ele tem atuado no seu coração, na sua vida. E nós queremos muito o seu bem, como de todos aqui. Nós somos uma família. Cristo nos ensinou, né, a nos chamar irmãos. Nós somos uma família. Nós vamos caminhar juntos para esse céu. Ninguém vai chegar na frente, né, de ninguém. Paulo falou que ninguém vai chegar na frente, nós vamos juntos. E se nós nos unirmos, nós seremos mais fortes. E Cristo vai nos ajudar nessa caminhada. Nós não precisamos temer nada, Ele vai nos ajudar. Vai ajudar você que está em casa nos assistindo. Ele ama você, tem planos lindos na sua vida. Mas nunca se esqueça, enquanto não dermos um primeiro passo, o mar não vai se abrir. É um passo que a gente dá pela fé. Quanto você vai pagar por essa decisão? Eu não sei. Eu tenho conhecido pessoas que tiveram que pagar com o emprego. Alguns pagaram com a família. E eu conheci alguns que pagaram já com a vida. Eu não sei o preço. Mas eu sei de uma coisa. O grande é o galardão que nos aguarda no céu. E nada que eu perca nessa terra pode ser comparado às glórias da eternidade. Por isso vamos ficar firmes nesse caminho. Eu queria convidar você a nós nos darmos as mãos agora. E nós vamos fazer uma oração. Pedindo que Deus fortaleça a nossa fé. E nos ajude nesse preparo para esse dia em que nós seremos batizados ou aceitos como membros na igreja, para passar a viver as verdades que a gente tem aprendido aqui na palavra. Pai Santo, que bom podermos dar nossas mãos hoje, nos unirmos como uma família que somos, porque existe em nosso coração o desejo de te servir e o desejo um dia de estar na eternidade ao teu lado. O amor de Cristo é aquele que nos une. A ação do Teu Espírito em nossa vida tem sido uma constante. E esse tempo que temos passado aqui com esses 10 amigos reunidos, temos sentido o atuar do Teu Espírito. O Senhor mesmo disse que é como um vento. Às vezes não vemos, mas nós percebemos. E nós louvamos o Teu nome pelas decisões que hoje foram tomadas. Louvamos o Teu nome por aqueles que estão nos assistindo agora e que também estão de pé lá em casa, no escritório, em algum lugar, tomando também a mesma decisão de se entregar ao Senhor. A nossa oração hoje é que o Senhor aceite a nossa entrega. Aceita, Pai, a nossa entrega e nos fortaleça em nosso caminho, em nossa jornada.
e que nós possamos agora levar também essas verdades que nós temos aprendido aqui para aqueles que nos rodeiam, para nossos amigos, para nossa família, e que uma grande multidão seja preparada para a tua volta. Ao terminar a oração nesse momento, queremos terminá-la com a mesma oração que um dia aquele ladrão fez na cruz do Calvário. Senhor, quando vieres em teu reino, não te esqueças de nenhum de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos nós.